Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula de arte. Vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje? Acompanhe comigo no nosso primeiro slide. Teatro contemporâneo. Esta aula é específica para a segunda série do ensino médio. Para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa e essa é a aula de número 2. Bom, vocês devem lembrar que na aula anterior nós começamos a falar sobre a origem do teatro. E aí nós fizemos uma ressalva, que essa origem do teatro que nós estamos falando é da cultura ocidental. Por isso nós nos voltamos para o teatro grego e conhecemos um pouco sobre a tragédia e a comédia, que são os dois grandes gêneros teatrais daquele teatro. É claro que depois o teatro começou a evoluir e outros gêneros apareceram. E aí nós vamos dar um salto na linha do tempo para conhecer o teatro contemporâneo. O teatro contemporâneo, de forma simplista, é o teatro que acontece no nosso tempo. Mas o que foi que aconteceu para que nós chegássemos nesse tipo de teatro? E aí é interessante a gente ler o próximo slide. Olha lá o que nós trouxemos. O teatro contemporâneo também é referido como pós-dramático, onde a cena é vista como um campo artístico expandido que foge do textocentrismo, ideia de que o texto teatral, o substantivo drama, é elemento central da peça, dando lugar a uma pesquisa que vai além das convenções clássicas, objetivando desabituar e desmecanizar o fazer teatral. É uma busca de maneiras alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam discordâncias diversas, de ordem econômica, emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, sexual, política, estética, social, racial e etc. Qual a primeira coisa, então, que nós devemos nos lembrar? Que o teatro contemporâneo, ele promove uma ruptura com o teatro textocêntrico, ou com o teatro clássico, que até então colocava o texto como elemento central do espetáculo teatral. Isso quer dizer que o ator, ele não tinha liberdade criativa. O papel dele era apenas decorar o texto e ir para o tablado. E lá falar bem o texto era que tornava ele um bom ator. Isso vai ocasionar a supervalorização do autor, do escritor do espetáculo. E o ator, por vezes, não tinha essa liberdade criativa da qual eu mencionei para vocês. Acompanhe no segundo slide. Olha só o que é que nós temos, então, para que essas mudanças ocorram. Os fundamentos estéticos vivenciados no século XIX entre público e artistas no âmbito do teatro foram desafiados e ampliados no século XX, expandindo-se em experiências e inovações teatrais. Naquele momento, o naturalismo cênico dominava as convenções teatrais e, em seguida, no início do século XX, novos movimentos e experimentações artísticos começaram a surgir em oposição às regras dominantes. Desses experimentos se destacam o expressionismo alemão, o teatro épico, o teatro da crueldade e o teatro do absurdo. Então vejam bem, nós temos uma mudança radical na cena teatral, que começa a ter forma no período chamado de Idade Moderna. Essa Idade Moderna ocasionou mudanças fantásticas no pensamento humano. Lembrem-se que nós estamos falando de transformações sociais e também culturais, que ocorrem juntamente com a transformação do homem. Na verdade, é o homem que se transforma e com ele se transforma também a forma de criar e de perceber a arte. Isso vai ser claro também no teatro. Se até então as regras eram mais importantes, agora não. Nós podemos, através da arte, questionar o mundo e a si próprios. E começam a experimentar novas formas de fazer, colocando o ator
e o espectador como o elemento central do espetáculo, não mais o texto. E aí é importante a gente entender que essas transformações elas não ocorreram do dia para a noite, foi um processo de evolução. Próximo slide. Uma característica importante do teatro pós-dramático é a consciência do fato de que o ato teatral se configura enquanto acontecimento, ou seja, a estética pós-dramática se apropria da situação teatral. A situação teatral, o fato do momento artístico se constituir durante a imediata presença entre artistas e seu respectivo público, é dessa forma explorado de modo consciente pelos artistas contemporâneos. Percebam o que é que vai acontecer então nesse processo. Se antes eu tinha um texto e eu tinha que falar esse texto de forma audível, consequentemente, o meu espectador ele estava lá apenas para ouvir o texto. Ele não tinha ali, naquele momento, a ideia de que estava, de fato, participando de um espetáculo teatral. Ele não participava, ele era um observador passivo. Seu papel era ficar paradinho, observando o ator falar o texto. Algumas transformações vão ocorrer e permitem agora que o teatro seja percebido como um acontecimento, como uma arte que só acontece naquele momento, independente do texto que está sendo dito. É um acontecimento, ele só pode ser vivenciado no aqui e agora. Essa nova percepção ocasiona uma transformação no fazer teatral e permite criações artísticas muito mais livres do texto. Agora a gente não precisa de um texto teatral. Eu posso criar com uma poesia, através de uma experiência, através do contato com o público ou de situações do nosso cotidiano, sem necessariamente precisar de um texto. Isso não quer dizer, é bom ressaltar, que o ator ele não deve se preparar, muito pelo contrário. Ele deve estar o tempo todo em constante processo de formação. O que é que nós então aprendemos com Lema? Acompanha lá comigo. Já não se busca mais, como era o caso do drama burguês, criar uma atmosfera de ilusão, onde o palco pretende ser o mundo e a encenação um recorte da vida real que se encontra além das paredes do edifício teatral. Para Lema, teatro significa tempo de vida em comum, que atores e espectadores passam juntos no ar que respiram juntos daquele espaço em que a peça teatral e os espectadores se encontram frente a frente. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para você é que até o modernismo, teatro burguês, o drama, ele tinha a clara intenção de passar uma ilusão para o espectador. Era como se ele estivesse no teatro vendo pelo buraco de uma fechadura. Ele não intervinha, ele não participava, ele não tinha como reagir diante do que estava acontecendo. Ele não estava presente numa cena teatral, era como se ele estivesse vendo um recorte. Essa característica, gente, vai sofrer mudanças bruscas no teatro contemporâneo. Observa só o que diz o próximo texto. Através e por causa dessa consciência que o teatro adquire da situação teatral, as fronteiras entre a arte e a vida começam a ser borradas. É necessário, todavia, destacar que o foco principal não se encontra, como ocorreu com as performances dos anos 60, em criar uma arte que se configura como a própria vida real. A indagação feita entre os limites entre a arte e a vida visa detectar as lacunas, contradições e rachaduras dentro do sistema artístico e social. O teatro pós-dramático indaga, portanto, o alcance do impacto da arte na vida, bem como o da vida na arte. E aí vocês acompanharam uma série de fotografias que vai trazer para a gente esse elemento novo no teatro, que é justamente o espectador. Ele reage juntamente com o espetáculo, ele faz parte do espetáculo. E no teatro contemporâneo não existe essa barreira entre ator e espectador. Um depende do outro para que a arte
teatral exista. O teatro de agora, consciente de sua própria característica ficcional, começa a jogar com elementos hiperrealistas que visam confundir o espectador e, por vezes, os próprios artistas. Olha que indagação interessante. Até que ponto determinado acontecimento fez parte do espetáculo ensaiado e até que ponto ele se deu de modo espontâneo e com um grau de realidade pragmática mais alto? Isso ocorre, entre outros motivos, em função do fato de que agora o espectador passa a ser, olha que interessante, o coautor da cena, do conjunto dramático. Um participante que, entretanto, não interpreta, não faz de conta, apenas age como ele mesmo agiria no seu dia a dia. E essa ação, ela reflete na ação também do ator, que está ali consciente de que representa um personagem. Ele não é um personagem. E ao representar o personagem, ele modifica a ação de acordo com a reação daquele que assiste. Nós não somos e não estamos inertes, né? No contato com o outro, nós nos modificamos. É por isso que muitas vezes nós podemos assistir o mesmo espetáculo teatral 10 vezes e ter a sensação de que estamos diante de um outro espetáculo. O próximo slide fala o seguinte: através de tais circunstâncias, a delimitação precisa entre o que é o teatro, momento ensaiado que faz parte de uma ficção, e o que constitui o presente pragmático parece não ser mais tão facilmente detectável. Tal esfumaçamento entre a arte e vida é também fruto de um teatro que tem rompido com as paredes do edifício teatral, fazendo espetáculos em lugares múltiplos e principalmente propondo pontos de vista diversos aos seus espectadores. Nós não precisamos mais no teatro contemporâneo de uma sala fechada ou de um prédio teatral. O teatro pode acontecer em qualquer lugar, na rua, na praça, na escola, em qualquer espaço é possível ter teatro. O teatro pós-dramático não busca de modo algum mudar a realidade de modo concreto. Sua intenção é causar no espectador um assombro perante a realidade concreta, que ele sinta incomodado e que esse incômodo o faça refletir, o tornando talvez consciente da espetacularização presente na vida cotidiana. Olha que fantástico, adoro o teatro pós-dramático, você pode pesquisar mais sobre o assunto e para finalizar a nossa aula, quero que você acompanhe o exercitando da nossa aula de hoje. Muito simples, gente, você vai descrever o que é o teatro contemporâneo, citar 2 características do teatro contemporâneo e compartilhar as respostas com seu professor de arte, ok? Durante a nossa aula, vocês aprenderam um pouco sobre o que é o teatro contemporâneo. É claro que o tempo é curtinho, não dá para a gente discutir tudo, mas se tem alguma dúvida, anota e leva para o teu professor. Com certeza, ele vai poder aprofundar sobre esse assunto. A última coisa que eu quero pedir é para que você acesse a plataforma eduque.ac. Lá você vai encontrar essa e outras aulas e ainda sugestões de atividades que você pode fazer, ou sites e links com outras informações e pesquisas interessantes para a tua formação, tá bom? Até mais, tchau, tchau!